tudo bom? Hoje a Prof está aqui para uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre duas letrinhas bem importantes para que a gente entenda algumas regras de como escrever corretamente certas palavras. Hoje nós vamos falar das letrinhas M e N. Vamos lá então? Bom, para que a gente possa entender, a gente vai falar sobre o uso dessas letrinhas antes das consoantes, o uso dessas letrinhas antes das consoantes nas palavras. E como no português existem várias regras, para o uso dessas letrinhas também existe uma regra específica. Bom, a prof vai falar agora algumas palavras. Vamos lá? E as palavras são inseto, sempre, vencedor, mundo, sombra e bambolê. Prestaram atenção nessas palavras? Observem bem elas. Bom, como vocês puderam perceber, algumas palavrinhas a gente usou o M antes da consoante e outras palavrinhas a gente usou o N. Mas por que a gente usou isso? Bom, como a prof havia falado, no português existe uma regra. Sempre antes das letras P e B, eu vou usar a letra M. E antes todas as outras consoantes, eu uso o N. Então, a regrinha do português, sempre antes das letrinhas P e B, eu uso a letra M. E aí, nós vamos voltar lá nas palavrinhas para a gente perceber isso. Vocês podem ver ali que na palavrinha inseto, nas palavrinhas inseto e vencedor, a gente usou o N. Porque as letras que eu tenho antes do N é S e C. Não são o M nem o P, né? Nem o P nem o B. Opa! Bom, já nas palavrinhas sombra, sempre e bambolê, eu utilizei o M. Por quê? Porque ali antes do M eu tenho o B e o P, certo? Por isso que se aplica a regrinha nessas palavras. Mas também existe, além dessa regra de usar sempre o M antes do P e do B, essa regra ela tem uma outra explicação que nós vamos entender agora. Ela é uma regra fonológica. Mas o que será isso, uma regra fonológica? Bom, vamos lá para a explicação. Vamos entender então o que é essa regra fonológica. Tentem aí na casa de vocês pronunciar essas palavras que o M vem antes do P e do B, ali que tem a regrinha, sem tocar os lábios. Então vamos tentar pronunciar a palavrinha sempre, sem tocar os lábios, ó. Sempre. Eu toco, né? Sempre. Agora vamos tentar sempre. Não tem como. Outra palavrinha, bambolê. Vocês viram que para mim pronunciar essas palavrinhas, eu toco meus lábios. A regra fonológica dessas palavrinhas que tem o M antes do P e do B é que elas são palavrinhas bilabiais. Eu preciso tocar os lábios para falar elas corretamente. Então, além da regra do uso sempre do uso do M antes do P e do B, é porque elas também são palavrinhas bilabiais. E aí, vamos tentar pronunciar as letras M, P e B, sem tocar os lábios. Vamos lá? M, P, B. Vocês viram? Não tem como eu pronunciar, eu toco os lábios. Por isso, além da regrinha de usar M antes do P e do B, a gente usa também porque elas são palavrinhas bilabiais. Eu preciso tocar os meus lábios para pronunciá-las corretamente, certo? Vocês entenderam então a regrinha? Até a próxima aula. Aproveitem, estudem bastante e a gente se vê logo logo. Um beijão. Tchau!